Olá, bom dia a todos. Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um treinamento da Softbar. Eu sou o Marcos e trabalho no time do Rio de Janeiro. Hoje abordaremos relação com fornecedores. Antes de entrarmos na parte relativa ao sistema, falar com vocês um pouquinho, do tema que nós abordamos hoje, que é com relação à parte de fornecedores. Pessoal, todo mundo consegue me ouvir perfeitamente? Apareceu alguma gravação em inglês? Legal, pessoal. Obrigado aí pelo retorno. Então, dessa vez, não temos aí aquele probleminha de conexão que aconteceu anteriormente. Hoje vamos abordar a parte de relação com os fornecedores e desde já gostaria de convidá-los para o treinamento de segunda-feira, onde abordaremos as telas relativas à parte de compras, planejamento, criação de ordem de compras. Então, o treinamento de hoje ele vai ser importante, vai servir como uma introdução para o treinamento de segunda-feira. Pessoal, manter uma boa relação com seus fornecedores ajuda a melhorar o desempenho da empresa, além de criar uma aliança que auxilia na implantação de programas de melhoria da qualidade e produtividade. Bem, o primeiro passo a tomar é fazer uma relação dos seus fornecedores atuais e os potenciais. Assim, o empresário pode selecionar o que precisa e onde procurar naquele momento, sem esquecer que a atuação dessa outra empresa vai influenciar diretamente na imagem da sua perante o cliente, né? E como escolher o bom fornecedor? Então, primeiramente, procurar saber as suas origens e suas referências na hora de escolher o bom fornecedor, uma análise do custo-benefício dessa relação, ou seja, qual o valor que ele oferece, de acordo com o que ele disponibiliza. Não adianta o preço ser bom ou o serviço não é justamente o que nós esperávamos. Essa questão pode gerar mais prejuízo do que lucro, o tempo de entrega, por exemplo. Alguns fatores que devem ser analisados para a escolha do fornecedor é distância, referências, custo de entrega, tempo de entrega, qualidade de produtos e serviços, a capacidade de fornecimento, preços e prazos, formas de pagamento e de entrega. E como manter esse fornecedor, também alguns pontos para passar para vocês. Organizar os pagamentos dos fornecedores, manter mais de um fornecedor para cada grupo de produto, isso é bastante importante, saber negociar preços e prazos, ter essa possibilidade, o fornecedor estar aberto à negociação, documentar e planejar as suas compras, e isso é um papel que o RP deve ajudar muito vocês, e é claro, saber o que e quando comprar. Então, gerenciar corretamente o relacionamento com os fornecedores é decisivo para reduzir custos e aperfeiçoar os processos do seu negócio. Com isso, realizamos o trabalho em conjunto com o fornecedor, com benefícios para os dois lados. Depois dessa introdução, onde eu ainda não mexi no sistema, deixei aqui paradinho, agora sim, realizar aí as operações. Bem, começar então com compra e cadastro de fornecedores, que é justamente a nossa tela de cadastro. Fica no item 4. E nesse momento, antes de entrarmos aqui no cadastro de fornecedores, realizar aquela enquete, que nós temos
durante cada treinamento, vocês realizam uma separação dos fornecedores, sejam eles no sistema ou que ainda não foi inserido no sistema. Né? Vocês separam de acordo com os produtos, de acordo com o estado, fornecedores do Rio, São Paulo, Brasília, de acordo com os serviços. Eu tenho os meus fornecedores de produto e eu tenho meus fornecedores de serviço. Por exemplo, Softvar, né? No caso, eu tenho uma outra categoria de fornecedor. Então, gostaria de saber de vocês como é feita essa separação. E aí, de acordo com o retorno, eu vou apresentar um exemplo onde eu classifiquei de algumas maneiras aqui para mostrar para vocês. É uma alteração de ID também. Certo. Mais alguém faltando aí votar? Eu já recebi vários retornos aqui, ainda faltam mais alguns. Eu tenho uma série, então, de empresas que trabalham de acordo com serviços, né? Trabalha de uma outra maneira que eu não listei aqui com vocês. Eu tenho aí uma grande parte de acordo com os produtos. Dessa maneira eu consigo identificar melhor. Beleza, pessoal, fechando então aqui a votação para liberar a tela de volta. Agradecer a participação aí de vocês. Certo, então vamos lá. Compras, fornecedores. Temos aqui uma breve tela de sugestão dos relatórios. Vamos fechar. E aqui eu tenho o meu cadastro de fornecedores. Bem, eu realizei um exemplo onde eu tenho aqui uma série de categorias de fornecedor. Então, eu listei fornecedores, eu listei uma série aqui de bancos e outros cadastros, eu listei aqui benefícios, consumos, enfim. Realizamos uma categorização um pouquinho mais voltada para serviços, onde eu poderia colocar aqui também o listado conforme o retorno de vocês, de acordo com os produtos também. Então, montar um exemplo. Bem, cadastrar aqui um novo, vou selecionar aqui fornecedores e cadastrar uma nova categoria mais aqui abaixo à esquerda. Então temos aqui um novo item que eu posso chamar, por exemplo, por estado, os fornecedores do Rio de Janeiro, ou RJ. E da mesma maneira, conforme colocaram aqui pra gente, de acordo com produtos. Então eu tenho fornecedores de celular, por exemplo, ou telefonia, já a nomenclatura mais comum. E nesse caso eu posso clicar depois de criado e então realizar a alteração diretamente por aqui. Prontinho, mas eu acabei cadastrando dentro do Rio de Janeiro. Então posso, enfim, selecionar aqui a parte dos detalhes para alterar ele e posso também remover para cadastrar normalmente aqui dentro de fornecedores. Então, se eu selecionar aqui o item e clicar em novo, ele gera uma subpágina que pode ser feita essa organização também. Já está aqui no nosso time de implantação há muito tempo e a gente está com então temos a categorização. Eu tenho uma série de fornecedores, novos fornecedores, que eu cadastrei bem aqui no item principal. E como eu faço esse remanejamento? Aqui, que eles estão todos juntos para a minha categoria criada. Eu posso clicar aqui 2 vezes e logo aqui em cima eu tenho a categoria. Então aqui eu venho e seleciono
de acordo aí com a organização. Feito isso, aí sim ele já passa para cá. Então, para o pessoal que ainda tem vários fornecedores aqui na frente, podemos realizar dessa forma. Para a criação de novos fornecedores, aí nós cadastramos já direto de maneira né, organizada, como nós começamos a visualizar. Certo. Falando então do cadastro de um novo fornecedor, eu venho então no adicionar e eu vou realizar aqui o meu cadastro de fornecedor. Então, só ativar, vou cadastrar lá no CEP e vou preencher aqui os dados do meu fornecedor. Com relação a essa parte, repare que eu tenho alguns campos que são obrigatórios e outros que não são obrigatórios. O ideal é deixar esses campos principais de logrador, conforme listamos aqui, o contato, nome fantasia e também CNPJ. Isso tudo ele é controlado também aqui na parte de criação das categorias, onde eu tenho validar campos. Então, validar campos, nós garantimos que no cadastro de um novo fornecedor eu tenho todos os dados necessários para realizar a emissão de uma nota fiscal. Então, eu tenho, por exemplo, uma devolução de compra. Quando eu realizo uma devolução de compra, isso nós vamos ver nos próximos treinamentos, eu vou escolher qual fornecedor de produtos eu vou realizar essa devolução de compra. E quando eu chegar no módulo do faturamento, eu vou tentar faturar e vai ocorrer um erro rejeição. Rejeição porque o cadastro de fornecedor possui o campo de inscrição estadual vazio. Então é importante deixar preenchido todos os dados que vamos precisar então para realizar a emissão de nota. Então nesse meu exemplo eu já deixei aqui o cadastro básico com os dados, CNPJ e inscrição também. Essa parte é importante. Eu dei o exemplo aí da nota fiscal. E como é que eu faço então essa amarração dos itens obrigatórios? Eu venho aqui em validar campos e eu vou marcar todos os itens que toda vez que o cadastro de fornecedor for realizado, precisam constar. Se eu tirar aqui, por exemplo, então salvar, e eu cadastrar um novo fornecedor, olha, ele já retirou os dados obrigatórios. Então, dessa maneira, eu posso cadastrar um fornecedor com uma quantidade menor de dados, no primeiro momento, mas fica aí esse detalhe legal da nota fiscal. Então, para uma possível nota, isso vai ser necessário. Certo? Cadastrar um exemplo aqui. Então, só ativar. Feito isso, eu clico aqui em salvar. Bem, eu vou colocar aqui um exemplo dentro já da pasta de fornecedores RJ. No caso, fornecedor de serviços, por exemplo, fornecedor de dados, enfim. E então, salvar. Prontinho. Bem, verificando o detalhe de outros fornecedores, eu vou abrir já um aqui do nosso exemplo. Então eu tenho aqui uma série de dados e além do dado básico, eu tenho aqui o histórico de compra. A tela de fornecedor, ele realiza
ele lista todo o histórico das compras anteriores. Então isso é importante como uma base de consulta para futuras compras. Então, eu filtrando aqui um resultado mais antigo, ele vai mostrar compras desde 2016, no caso de fornecedores de produtos. Certo? Vou colocar aqui um outro exemplo, fornecedor LG. Eu posso escolher aqui o meu canal e então ele vai listar as vendas de acordo também com o canal. Para quem trabalha então com uma série de canais. Além do histórico de compra, ele lista também o histórico financeiro. Então aqui eu tenho o histórico de tudo que foi comprado e todas as movimentações referentes à parte financeira. Por exemplo, eu realizei uma compra de R$100, onde eu tenho aqui no histórico de compra a compra de R$100, sendo que foram em 4 parcelas. Então aqui no financeiro eu terei 4 lançamentos. Essa parte, inclusive, ela é interessante para controlar os lançamentos futuros, o que ainda falta a ser quitado com relação a esse fornecedor, sendo esse o caso. Então eu tenho esse outro item que ele fica disponível para visualizar também na tela de controle financeiro. Então ele fica tanto aqui no Merretail, para quem tem acesso à parte de fornecedores, quanto também nós visualizaremos mais na frente no financeiro. Essa informação ela também consta no financeiro para verificarmos os lançamentos. Então nós temos as duas abas de histórico e temos também a parte de código de modelos. Toda vez que nós compramos algum produto, eu vou usar esse exemplo da LG, onde eu comprei então um celular, onde eu comprei um monitor. Então ele vai listar aqui, conforme realizamos o recebimento dessas mercadorias, ele lista todos os produtos que nós estamos trabalhando com esse fornecedor. Então na parte de cadastro, nós vimos que aquele produto ele pode ter uma série de fornecedores. Da mesma maneira, eu tenho um fornecedor que tem aí uma série de produtos que eu negocio com ele. Então, da mesma maneira que um produto eu posso ter vários fornecedores, o fornecedor eu vou ter todos os produtos. Uma tela conversa com a outra dessa maneira. Certo? E dando sequência aqui na parte de histórico, toda vez que realizarmos a parte de atendimento, ele vai listar aqui todo o histórico. É a função de saque, que é atendimento ao cliente, onde teremos um dia também só para verificar como se usa a tela de atendimento. Então nós teremos um dia para saque, onde eu cadastro sugestão, reclamação, houve um atraso na entrega. Então todas as telas de cadastro relacionadas, ele mantém o histórico então do cliente que elogiou ou registrou uma insatisfação, e se tiver, por exemplo, um atraso na entrega, ele também vai relacionar o histórico para a transportadora. Se for algo relacionado ao produto, ele também mantém o histórico aqui em fornecedores. Então essa parte de histórico é um histórico da tela de saque. Então por isso eu tenho essa aba aqui. Então, além da parte de fornecedores possuir os dados iniciais, ela funciona como uma espécie de CRM, onde eu tenho um histórico de todas as compras, eu tenho os lançamentos financeiros, eu tenho um registro de atendimento também, além de listar todos os produtos aqui nos modelos onde eu realizo esse trabalho. Bem, pessoal, para as pessoas que não acompanharam a parte de produtos, essa parte aqui de código de modelos
é uma parte que faz referência a uma outra tela, que é a tela de produtos. Então eu vou salvar aqui a parte de fornecedores. Eu vou aqui na parte de estoque, manutenção de estoque. Eu vou filtrar um produto para mostrar o exemplo para vocês. Então vou colocar aqui um fone de ouvido. E ele fica aqui em avançado, informação de fornecedores. Então tá aqui o fornecedor que eu trabalho com esse meu produto, certo? Então esse produto ele foi feito um recebimento de mercadorias e daí o sistema ele registra esse histórico. Da mesma maneira, eu vou localizar esse fornecedor aqui e eu vou visualizar que eu tenho no histórico esse fone de ouvido. Então, eu venho aqui no cadastro de fornecedores. Eu vou colocar aqui o fornecedor que nós consultamos o produto e dessa vez eu tenho lá o produto, claro, fazendo referência aí ao canal, ao código registrado. Então reparem, olha, que nesse caso aqui, o código que nós praticamos no sistema é um código um pouco diferente do fornecedor, com alguns dígitos a menos. Dessa maneira, eu consigo realizar ordens de compras tanto pelo nosso código interno, como o código do fornecedor. E conforme nós vimos anteriormente, não tem problema se for igual. A intenção é justamente facilitar e automatizar o seu processo. Então, vou realizar uma pausa nessa primeira parte então da apresentação para verificar as possíveis dúvidas de vocês, certo? Então nós temos aqui, por exemplo, uma dúvida. Bem, os fornecedores, além de serem quem fornece nossos produtos, também podem ser quem paga os salários? Pode, quem paga os salários. Nesse exemplo que eu coloquei aqui, eu coloquei fornecedor de serviço também, eu fiz essa categorização. Então posso listar os fornecedores de produto e eu vou utilizar esses fornecedores nas ordens de compra. Eu posso listar também os fornecedores de serviço, né, onde eu tenho, por exemplo, como o Fernando listou aqui pra gente, né, quem paga os salários da empresa, então eu posso listar isso. A parte de fornecedores, eu vou mostrar para vocês a seguir, aqui no treinamento, que isso ele tem um impacto não só na tela de compras, mas também na tela onde eu cadastro as contas do sistema. Então é importante realizar esse cadastro aqui também, Fernando. O cadastro de fornecedor, ele pode ser feito através de uma tabela ou é necessário realizar o cadastro manual no sistema. Nesse caso, Amanda, é necessário realizar o cadastro no sistema. Então nós precisamos inserir os fornecedores aqui e essa tela ela não tem a função, né, de importar a planilha CSV como nós vemos no produto. Então realizamos esse cadastro aqui no sistema mesmo e aí segue a sugestão de utilizar a validação dos campos, né, caso a gente utilize esse cadastro para emitir nota. Eu tenho essa possibilidade, trabalhando com devolução de compra. Se o cadastro estiver incompleto, eu não consigo concluir a emissão. Então, pessoal, essa primeira parte nós organizamos nossos fornecedores, visualizamos os detalhes, então, de cada um deles. Olhamos também
a parte referente aos produtos. Agora eu vou mostrar para vocês em uma outra parte do sistema, que é a parte aqui do contas a pagar do financeiro. Essa parte de contas a pagar, pessoal, eu também vou falar então, dessa parte com muito mais detalhes. Então eu preciso de um dia só para esse, para, enfim, mostrar uma série de detalhes. Mas eu quero mostrar hoje, relativo ao que nós estamos vendo, uma criação de contas a pagar, onde eu vou clicar aqui na folha branca para criar então uma nova despesa. E uma parte que gera muitas dúvidas é o seguinte: eu realizo lá a minha parte referente ao plano de contas. Então eu vou cadastrar lá a minha despesa, eu vou cadastrar uma conta relativa ao boleto do Softvar, por exemplo, e eu tenho aqui categoria e nome. Então geralmente isso ele tem aparece algumas dúvidas, né? Categoria, como assim? A categoria é justamente a organização que nós fizemos na parte onde a gente estava dos fornecedores. Então, se eu quiser achar o cadastro da Softvar com mais facilidade, eu listo aqui Rio de Janeiro e eu vou ter o meu cadastro Softvar. Ao invés de eu clicar em S e aparecer uma série de fornecedores, também com a letra S, eu filtro aqui justamente pela minha categoria de serviços, ou no caso, pela minha categoria aqui por estado. Então o motivo de ter o campo de categoria é justamente a organização que vocês prepararam na tela de fornecedor. Dessa maneira, um cadastro de contas a pagar, nós temos aí à mão o cadastro de fornecedor, o cadastro de pessoa, de maneira mais simplificada. Então, temos um trabalhinho no início de cadastrar fornecedor a fornecedor, categorizar, separar tudo direitinho, mas no final das contas, no dia a dia, aí já ganha mais agilidade dessa maneira. Certo? Esse detalhe então que eu queria mostrar para vocês é como que a organização dos fornecedores impacta em outra tela, por exemplo, na tela de contas a pagar, que a sua parte financeira vai verificar. E da mesma maneira que eu tenho esse impacto no contas a pagar, eu tenho um impacto também na própria parte de criação de ordem de compra. Então, saindo aqui da tela de fornecedores, eu tenho aqui a parte de ordens de compras, onde nós visualizaremos a partir da segunda-feira uma série de detalhes, como cadastrar ordem de compra, como facilitar então a sua vida. Na criação de uma nova ordem de compra, eu tenho lá o meu fornecedor e dessa vez eu tenho o quê? O fornecedor de produtos. Então, contas a pagar ele é um pouco mais abrangente, onde aqui o fornecedor eu tenho o fornecedor relativos a produtos. Então eu tenho uma série então de maneiras de colocar aqui um novo cadastro, né, de fornecedor. Então a organização que realizamos anteriormente ele também facilita nessa parte. Conforme nós realizamos o cadastro de uma nova ordem de compra, eu tenho ainda como editar os detalhes do fornecedor e também criar até novos fornecedores. Então eu recomendo a utilização da parte de fornecedor para preparar todo o cadastro, mas caso necessário, eu tenho a liberdade de editar o fornecedor e até mesmo criar diretamente dessa tela. O que acontece quando eu crio um novo fornecedor aqui da tela de ordem de compras? O que acontece
é que ele vem aqui para a parte de cadastro de fornecedores, tá? E ele fica aqui na parte principal. Então ele lista os fornecedores criados através desse atalho nas outras telas, aqui não categorizado. Então, criando dessa maneira, para agilizar o processo, precisamos depois abrir aqui a parte de fornecedores e categorizar esse fornecedor criado através desse atalho em outra tela. Certo, pessoal? Com isso, então, temos aí o restante da segunda parte do treinamento de hoje. Eu vou abrir, então, para mais dúvidas de vocês, antes do encerramento. E lembrando que essa parte ela serve como introdução porque nós vamos visualizar semana que vem, que é o planejamento de compras, criação de novas ordens de compra, como configurar o sistema para sugerir as compras de maneira inteligente, baseada nos cálculos. Então, desde já, convidá-los a assistir semana que vem os nossos treinamentos e abrir aí a parte de dúvidas. Certo, pessoal, verificando aqui as dúvidas. Certo, pessoal, por enquanto ainda não recebi nenhuma dúvida aí de vocês. A parte de hoje, então, ela serve como introdução. No treinamento que vem na segunda-feira, voltamos a falar um pouquinho, então, de fornecedores, conto com a presença de todos, e espero ter esclarecido as funcionalidades. Qualquer dúvida, vocês podem sempre acessar a nossa central de ajuda em www.softbar.com.br e pedir a gentileza de vocês avaliarem a apresentação, enfim, como ficou o áudio, o conteúdo, sugestões. Certo? Boas vendas e até a próxima.